antes de começar, eu só quero agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, sabe, trocando com vocês, pensando com vocês e caminhando com vocês nessa jornada de crescimento, né? É um investimento de vocês, né, por vocês, mas também pelo outro, né? É algo que vocês estão investindo para a liderança de vocês como pessoa, mas também em prol ao outro, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, é muito bom fazer parte de tudo isso. Então, olha, a aula de hoje é a aula 2 e nós vamos falar de autoconhecimento. Eu acho que essa é uma das aulas, assim, do meu módulo mais, eu acho que mais interessantes, assim. O que é o autoconhecimento, né? Esse conhecimento que temos de nós mesmos. É esse conhecimento que eu tenho das minhas atitudes, das minhas ações, é esse conhecimento que eu tenho sobre as minhas reações. É uma coisa que a gente não controla muito, é a reação, né? Mas quando a gente trabalha esse autoconhecimento, então a gente passa a conhecer, a nos conhecer, a conhecer, né, as nossas emoções, como eu lido com certas situações. Então, é muito interessante a gente se conhecer. E eu vou falar para vocês que não são muitas pessoas que se dedicam a isso. Inclusive, eu acho que uma grande porcentagem foge disso, porque às vezes é muito dolorido, né? Às vezes é muito conflitante, às vezes é angustiante você se conhecer e você perceber que tem questões a melhorar, tem posturas a melhorar, conhecer de fato as suas motivações diante de todas as suas ações. Então, conhecer de fato tudo isso, às vezes é angustiante. Então, eu percebo a dificuldade ao longo aí dessa minha trajetória de clínica, eu percebo essa dificuldade, mas eu também percebo um despertar, assim, das pessoas em querer se conhecer. Porque quando a gente se conhece, é libertador, eu vou dizer para vocês, é libertador, porque você vai entender, né, ações tuas que antes ficava muito nebuloso para você ficava sem entender, puxa, mas por que eu ajo desse jeito? Né? Por que eu tive aquela reação? Né? Ele só falou uma determinada palavra para mim e eu explodi, briguei, fiquei com raiva. Então, é interessante a gente se conhecer para entender todas essas nossas emoções afloradas muitas vezes, entender alguns sentimentos que temos, que a gente também... olha, eu vou dar um exemplo logo, que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, quando a pessoa tem um problema com o seu relacionamento paterno, né? Você tem uma dificuldade com o teu pai, ou com a figura paterna, né? Não necessariamente precisa ser o pai, mas precisa ser essa figura paterna. Então, se você teve muitos conflitos com essa figura, você vai crescer e todos os teus relacionamentos com pessoas que têm essa figura de poder, você vai ter problema, você vai ter conflitos. Então, por exemplo, hoje a gente vê nas igrejas, eu vou ir assim para a igreja, mas a gente vai ver isso em empresas, a gente vai ver isso em qualquer lugar. Basta ter uma figura de liderança e, claro, se você teve algum problema com a tua figura paterna, é muito interessante. Aí você vai ver que você vai ver ali um membro
que não concorda com nada que o pastor faça ou que o líder faça, e critica tudo, e sempre bate de frente, e não aceita nada. Aí, se você for analisar a história dessa pessoa, você vai perceber que tem um problema que vem lá de trás. E provavelmente é com essa figura paterna. E aí ele vai passando ao longo da vida dele, transferindo isso para todas essas figuras de liderança que ele vai se deparar na vida dele. Então, seja pastor, seja líder de um departamento, seja um chefe, em qualquer lugar, bastou ter essa figura de liderança e você teve um problema ou muitos conflitos com essa figura paterna, você sempre vai bater de frente, sempre. Então, às vezes a gente vê, puxa, mas eu não entendo porque aquele irmão briga tanto com o pastor, ou briga tanto com o líder, ou nunca se dá em emprego nenhum, sempre está saindo. Assim, se você for parar para analisar, você vai ver que lá no fundo pode ser que ele tenha um problema com a figura paterna dele. E aí ele vai descontar isso em todos os líderes que ele se deparar. Todos, né? Todos até ele quebrar esse ciclo. E como que ele vai quebrar esse ciclo? Se autoconhecendo. Então, por isso que eu tô falando para vocês, assim, é libertador quando a gente está disposto a se conhecer, a conhecer o que se passa aqui dentro, né? A conhecer o que se passa aqui, olha. E a gente tem muitos monstrinhos aqui, infelizmente, né? Ao longo da nossa vida, né? Ali na nossa infância, na construção da nossa autoestima, no relacionamento com mãe, com pai, ou no relacionamento com irmãos, enfim. Tudo que foi construído lá atrás, a gente vai levando para a vida. E aí, se a gente não cuida de tudo isso que a gente viveu até agora, a gente vai vivendo num ciclo e vai descontando. Vai descontando em um, em outro. Por quê? Porque está tudo mal resolvido aqui dentro ainda, né? A gente não resolveu questões que precisam ser resolvidas. Então, o autoconhecimento é isso, é você parar e se autoanalisar e se autoconhecer. Não é fácil, não é rápido também. Eu falo sempre assim, quando eu posso, que a gente está em construção, né? A gente está em construção. Quantas vezes a gente já ouviu isso em ministrações? Estamos em construção. E eu falo para você, a gente vai ficar em construção, em reforma, até Jesus voltar. Não tem jeito, até Jesus voltar. A gente só vai estar prontinho quando ele voltar e a gente for para o céu. Aí a gente vai estar redondinho. Até lá, a gente vai estar em construção e se a gente estiver disposto, Deus ele vai estar aqui, ó, nos aperfeiçoando, né? Nos aperfeiçoando. Então, o material que foi colocado para vocês, eu acredito que já foi colocado para vocês na plataforma, é um material assim que tá bem redondinho, tem muitas informações e uma das questões que tem lá é assim, né? Os perigos de não investir em seu autoconhecimento, que eu acho que a gente já até falou um pouquinho, né? Se eu não me conheço, eu vou agindo sem pensar e eu maltrato um, maltrato o outro, ou eu vou me sabotando, inclusive, né? Às vezes eu tenho um potencial enorme para fazer várias coisas e eu vou me sabotando. Então, olha só que interessante, né? Às vezes é tão complexo olhar para dentro de nós, e é mesmo, não é fácil, né? É tão complexo a gente olhar para dentro de nós, quem dirá a gente olhar para o outro, né? E a gente, como líder, como pastor, quando as pessoas nos procuram, elas estão ali, frágeis e mesmo com medo, mas dispostos a colocar ali a fragilidade e a vulnerabilidade delas ali, olha, pra gente, né? Então, eu acredito que se a gente não tem esse trabalho de conhecer
esses monstrinhos aqui, como que a gente vai ajudar o outro, né? Como que a gente vai acolher o outro se a gente, às vezes, nem consegue acolher as nossas dores, né? A gente vive situações terríveis, às vezes, na nossa história e a gente não faz nada com isso, a gente só coloca debaixo do tapete. Coloca debaixo do tapete, não encara, não resolve e vai tentar resolver o conflito do outro. Será que a gente vai conseguir ajudar o outro de fato? Será que você consegue de fato ficar em paz com a ajuda que você deu quando você depois coloca ali sua cabeça no travesseiro e aí você vai parar às vezes até com os gatilhos que aquela conversa despertou em você? Então, assim, é tudo muito complexo quando a gente fala em autoconhecimento. Não é simples, não é simples. E, às vezes, sozinho também a gente não consegue fazer isso. Por isso que muitas pessoas procuram a terapia justamente para trabalhar esse autoconhecimento. Quando eu falo para vocês, assim, da autossabotagem, gente, a gente é campeão isso com a gente, é campeão, e a gente faz isso com o outro também. A gente limita tanto, às vezes, o nosso potencial, né, o que a gente tem, né, de valor em nós, a gente limita tanto e provavelmente você vai limitar o outro. Por quê? Porque você tá com um olhar limitador e aí quando alguém vir contar um sonho para você gigantesco, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai incentivar ou você vai falar, meu irmão, eu acho melhor você ir com mais calma? O que você vai fazer com ele? Você vai acabar também limitando o sonho dele. Por quê? Porque você não se conhece, quando você vê algo bom em você, em algum momento você se sabota e esse olhar sabotador para você vai acabar refletindo no outro. Então, pensa que tipo, às vezes, de atendimento você vai fazer com o outro. Que tipo de liderança, às vezes, você vai atuar na vida de outras pessoas. Então, por isso, da importância desse autoconhecimento, né? E eu volto nessa pergunta. Você se pergunta qual que é a tua motivação para você fazer o que você faz? Independente da onde. Seja igreja, seja no trabalho, seja dentro da tua casa, seja numa conversa, num mercado, numa faculdade, numa escola, seja onde você estiver. Eu quero provocar isso em vocês, assim, para vocês sempre se perguntarem qual que é a minha motivação para fazer isso. Qual que é a minha motivação para fazer isso? Qual que é a minha... Gente, eu vou sempre mais pelo básico, assim, né? Hoje a gente vive intensamente as redes sociais. Vive intensamente as redes sociais, né? E aí, quando você coloca alguma coisa, seja foto, seja uma palavra, qual que é a sua motivação? Você é adepto a indiretas? Você gosta lá de colocar um versículo, mas no fundo, aquilo é uma indireta? Gente, é importante vocês se perguntarem mesmo. E serem honestos com vocês. Serem honestos. Eu admiro muito Davi. Davi, você lê Salmos, você vê ali a honestidade dele, né? Ele, inclusive, fala, me ajuda a fazer a tua vontade, porque é difícil. Não é fácil. Então, a honestidade dele é tamanha, dele falar para Deus, sondar o coração dele e ver o caminho mau que tem lá. Gente, a gente tem caminhos maus. Eu gosto muito da comunicação não violenta, né? E eu estudo isso. E eu acho muito interessante perceber o quanto o ser humano é violento na sua comunicação. Então, a gente está ali postando um versículo, mas no fundo,
Se você for analisar, claro que não são todos, eu estou falando de situações. Será que você não está sendo violento postando esse versículo? Não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da intenção, da motivação. Vocês me entendem? Então, e são tantas outras perguntas que vão fazer vocês se questionarem, vão fazer vocês pararem para pensar, né? Perguntar ali, olha, o que é que te faz feliz? O que é? Isso está lá no material. O que é que te faz ficar triste? E isso são perguntas simples. Ah, eu fico triste com a guerra. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando de, sabe, mais embaixo. É muito interessante isso. A gente vê claramente na terapia. E é isso que a gente mostra, né, para o paciente, né? É enxergar isso, né? Porque, de repente, o que é que vai te fazer ficar triste? E aí, conforme a fala da pessoa vai acontecendo, ela percebe que o que ela fica triste é quando o amigo conquista alguma coisa. Então, isso não é assustador? Né? Ou quando você percebe que a pessoa ficou triste, quando, puxa, ele conseguiu e eu não? Né? É assustador você se deparar. Ah, mas é legal você pensar, olha, você tá vendo? Aí você vai lá, aponta o dedo. Você tá percebendo isso em você? Mas aí você vira o dedo para você e fala, eu percebo quando acontece isso comigo? Então, eu convido vocês a se perguntarem mais ali sobre as suas motivações, o que vocês sentem, por que vocês sentem isso. Por exemplo, a inveja. Né? A inveja fala, fulano tá com inveja de mim. É uma perseguição. Mas você já parou para pensar quando você sente inveja do outro? Mas isso é difícil da gente assumir. A gente assume que é muito mais fácil quando você sente que o outro está sentindo inveja de você. Quando você sente inveja do outro, isso fica totalmente camuflado. Isso você não verbaliza para ninguém, fica ali entre você e fica tão escondido que você, de repente, coloca debaixo do tapete, vamos embora, segue para frente. Mas você não para perguntar, puxa, por que eu estou sentindo inveja? Será que você ora falando isso? Meu Deus, eu estou sentindo inveja do fulano. Nossa, gente, que coisa melhor do que você ser tão verdadeiro assim diante de Deus. Isso é maravilhoso, né? E na terapia é maravilhoso também. É maravilhoso também você conseguir enxergar, né? Todas essas questões, né? Todas essas questões. Eu vou colocar depois para vocês, disponibilizar para vocês um vídeo que é muito interessante, que é Vida Maria. É um curta-metragem, é pequenininho, eu acho que são uns 8 minutos, que fala justamente desse ciclo. Ele é muito assim da parte educacional, mas ele fala justamente desse ciclo. Ele é facinho de encontrar no YouTube, Vida Maria. Desse ciclo limitador. Você não enxerga o quanto você está limitando todo o teu potencial, todas as coisas boas que tem para fluir, uma história muito boa para você viver. Você não enxerga o quanto você está limitando. Por quê? Porque você não para se questionar, você não para se autoconhecer. Então, eu acho que a gente pode tirar muitas coisas assim desse conteúdo de hoje. Eu quero só citar um exemplo para vocês, para não alongar mais. Uma vez eu conversei com uma senhora, e a fala dela, assim, primeira postura dela, era uma postura extremamente assim, sofrida. Então, ela já chegava muito profunda, muito com uma expressão angustiante. Então, aí ela começava a falar e ela falava do sofrimento dela de não gostar do filho dela. Ela não gostava do filho dela, ela não gostava de estar perto dele, ela não gostava da presença dele.
Ela gostava da filha. Da filha, ela fazia de tudo pela filha. Por filho, não. Então, era muito difícil para ela assumir até ali naquele momento da terapia. Mas chegou no momento que ela conseguiu verbalizar com todas as letras que ela não gostava do filho. Então, conforme a gente foi conversando, a gente foi entendendo aquela dinâmica. Por que ela não gostava do filho? E aí eu lembro que teve uma sessão assim que foi libertadora para aquela mulher, quando a gente percebeu que ela não gostava daquele filho, né, entre aspas, né? Porque depois que ela entendeu, tudo ficou muito mais claro para ela. Então, quando ela entendeu que aquele filho pré-adolescente se parecia muito com o irmão dela. E esse irmão dela abusava dela quando ela era criança. Vocês percebem a dinâmica disso na vida dessa mulher? Era uma mulher simples. Simples. E ela estava ali numa busca de socorro para entender aquele sofrimento dela. Então, depois de um processo terapêutico, a gente conseguiu entender que aquela raiva do filho não era do filho, era do irmão que abusava dela quando ela era criança. Então, quando ela teve esse conhecimento de tudo isso que ela estava sentindo, foi libertador. Aquela sessão foi libertadora para ela. A postura dela se tornou outra, ela levantou os ombros dela. Quando ela ficou de pé, quando a gente se despediu, ela me deu um abraço, ela levantou os ombros, ela estava de pé, literalmente ela estava de pé. A partir daquele momento, ela estava enxergando o filho dela de outra forma. Ela estava ali, o olhar dela ampliou. Então, essa é uma questão de quantas vezes nós agimos com pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente trata mal, a gente ignora, a gente não quer por perto. Por que será? Gente, tudo tem uma razão. E aí, se a gente for estudar a nossa história, a gente vai entender muitas coisas, muitas coisas. Então, essa é uma disciplina, é um conteúdo, na realidade, assim, intenso, complexo, que levaria, eu acho que aulas e aulas para a gente falar sobre isso, mas eu acho que é uma pincelada para, na verdade, assim, cutucar vocês, cutucar vocês, assim, e provocar vocês a se perguntarem mais, a se perguntarem mais, a se perguntarem as motivações e não ter medo, gente, não ter medo. A vulnerabilidade, às vezes, ela é vista assim como, eu não quero me mostrar, eu não quero mostrar a minha fragilidade, o quanto. Não! É pelo contrário, quando você mostra a tua vulnerabilidade, pode ser ali naquele momento a tua cura e a cura do outro. É incrível isso. Por isso que eu indico mais uma vez essa palestra da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É assim muito bom. E só um último exemplo, aí a gente finaliza. Eu acho interessante que, por exemplo, os missionários, né? Quando os missionários vão para o campo, eles passam por aquele processo e muitas das vezes, quando a gente vai estudar a história de um missionário que decidiu ir para o campo, a gente vai entender que na história dele, muitas vezes a dificuldade dele é de enfrentar os próprios conflitos, de enfrentar os próprios conflitos familiares. Então, ele foge daquilo e ele vai para o campo, porque é muito mais fácil você lidar com o conflito do outro do que com o seu próprio conflito. Por isso que missionário precisa passar, sim, por um bom treinamento antes de ir para o campo, porque às vezes a motivação dele está errada.
Às vezes ele se emociona ali, mas quando a gente vai estudar o comportamento e a história dele, a gente vai entender que ele só está fugindo. Então, essas e outras histórias e outros exemplos, a gente vai, eu acho que tendo conhecimento melhor sobre a importância do autoconhecimento. Então, eu deixo aqui essa provocação. Passem a se perguntar mais a motivação de vocês, ok? Espero que tenha contribuído, pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, assim, deixa eu prestar atenção nesse comportamento meu, deixa eu prestar atenção nessa reação minha, deixa eu prestar atenção por que eu não gosto de fulano. É muito interessante isso, e que fique mesmo esse incômodo em vocês de começar a se perguntar mais, certo? Então, na próxima aula nós nos encontramos, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu?